Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, amanhã prova do processo seletivo da educação de Berlândia. Estão nervosos ou não? Pode ficar nervoso não, hein, gente? Bora lá? Professor Marco Aurélio aqui. Eu sou professor universitário aqui na cidade de Uberlândia. Além de ser professor universitário no curso de pedagogia, formo professores aqui na licenciatura, numa faculdade aqui da cidade. Eu ministro cursos preparatórios voltados para a área da educação aqui na cidade, ok? E hoje estou dando essa aula aberta aqui no YouTube, ok? Então, bora lá, pessoal. Hoje é um dia interessante, especial. Eu acho que quem está se preparando para a prova deve estar em casa, tranquilo já, né? Pensando no dia de amanhã, já pensando em como vai se deslocar para o local da prova. E vamos dar uma refletida aqui acerca do conteúdo da prova, do que o edital pediu, acerca desse tempo que vocês ficaram se preparando para esse processo seletivo. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos falando do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado para o cargo de educador infantil, especialidade educador infantil 2. É assim que a Prefeitura de Uberlândia chama o que nós chamamos aqui de educador, algo bem particular e bem popular. Ah, você é educador? Você é educadora? Né? É o que eles chamam de educador infantil 2. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa discussão. Os meus cursos, eles são bastante voltados para legislação e conhecimentos específicos. Não é diferente que essa aula de hoje, essa aula de véspera, não vá fugir da nossa linha de raciocínio, tá bom? Nós vamos falar bastante aqui de legislação e de conhecimentos específicos. É bom sempre deixar frisado também o seguinte: qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para mim no meu WhatsApp, tá certo? Meu WhatsApp é 34 DDD 997665353. Qualquer dúvida que você tiver durante aqui o nosso vídeo ou mesmo após ele ter acabado, você pode mandar para mim que eu vou responder para você. É interessante, né, que você me mande isso em tempo hábil para que eu responda antes de você fazer a sua prova, ok? Então, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. E afinal de contas, a grande pergunta que muita gente faz quando está prestes a fazer uma prova de processo seletivo, concurso, acho que qualquer pessoa na posição que estão vocês hoje se fazem. O que é que cai na prova? O que é que vai cair na prova de amanhã? O que se passou na cabeça de quem elaborou essa prova? Quais foram as questões que julgaram interessantes? Quais foram as questões, quais foram os pegas, quais serão as coisas que vocês vão estar discutindo a essa hora amanhã a respeito da prova? O que será? Então, gente, não tem como a gente ter bola de cristal, né? Mas tem como a gente ficar, pelo menos, falando, olha, dentro do espectro da educação, dentro do espectro do que foi pedido no edital, é provável, é possível que se cobre isso ou aquilo. Vamos ver, então? Ok. O edital falou que era para que vocês fizessem uma análise da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A LDB, gente, é uma lei lá de 1996 que rege a educação nacional. É bom lembrar que a LDB veio sofrendo uma série de modificações. A última delas em maio maio de 2018, ok? Mas tiveram algumas modificações que foram bem pertinentes. No processo seletivo passado, aqui da cidade de Uberlândia, para professor, mês passado, teve uma questão, inclusive eu postei ela num vídeo curtinho, em um vídeo de dicas, que deu muita polêmica. Por quê? O que cobraram? Cobraram a lei da diretriz e base da educação e mesclado com uma modificação da LDB, tá certo? O que o elaborador da questão quis? Quis que você entendesse que a LDB, lá em 96, e uma modificação de 2013.
qual foi a modificação e de 1996 até 2013, como era a lei, de 2013 em diante, como passava a ser, tá certo? A ideia é que se faça essa análise mesmo, tá certo? Uma análise cronológica, se entenda como e quando as leis foram modificando e como isso foi impactando não só a lei no papel, mas como isso foi impactando a educação no Brasil em geral, tá certo? Sobretudo no contexto, no recorte de vocês, como isso foi impactando a educação infantil, ok? É muito interessante que se faça essa leitura de um modo crítico, porque lei é uma coisa, principalmente para a gente que não é da área jurídica, parece uma coisa fria, né? A gente precisa ler e entender, olha, tudo bem, vamos tirar do papel e olhar lá para as nossas salas de aula, lá para o ambiente da escola, para o ambiente da educação, para o ambiente da gestão escolar, qual é a aplicabilidade dessa legislação. Como era antes da modificação da lei, como fica agora, tá certo? Por favor, tentem fazer esse tipo de análise, tá certo? É isso que está se solicitando a respeito dessa questão no edital, ok? A estrutura e organização administrativa e pedagógica e curricular do ensino, federal, estadual e municipal. Aqui está pedindo o quê? Qual é a responsabilidade da União, tá certo? Qual a responsabilidade dos governos estaduais e do Distrito Federal e quais são as responsabilidades dos municípios, tá certo? Se você não se lembra, por favor, volta lá na LDB. Isso está muito bem claro e expresso na LDB, tá certo? Quais são as responsabilidades de cada ente federado? Quais são as responsabilidades da União, né, que é o órgão federal? Quais são as responsabilidades dos estados e do Distrito Federal? E quais são as responsabilidades do município com relação à educação, ok? O governo federal, por exemplo, que é manter o ensino federal, o ensino superior, a rede estadual, quer manter algumas redes de ensino superior também, mas o ensino fundamental, e o ensino municipal quer manter a educação infantil e, se estiver cumprindo com excelência, pode trabalhar também com o Fundamental 2 e tal. Dê uma lida, tá bom? É interessante você voltar lá e dar uma passada rápida nessas questões que são bastante assim pontuais, que são muito bem cobradas nas provas de processo seletivo. Quem fez o curso comigo, evidentemente, está lembrando dessas aulas aí, tá? LDB foi o primeiro módulo que nós trabalhamos. Vocês estão se lembrando aí, quem foi meu aluno aqui no preparatório está lembrando do que nós estamos falando. Sabe que, e até quem foi meu aluno na graduação, que foi meu aluno agora no preparatório ou não, que está assistindo essa aula aberta, sabe do que nós estamos falando. Essa semana mesmo eu estava dando aula lá na faculdade para os meus alunos de graduação e falando a respeito de modificações da LDB. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Esses conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil é uma mescla, tá certo? Vocês vão encontrar muito disso nas obras, nos livros que se foi pedido, quanto nos referenciais curriculares da educação infantil, tá? Nos parâmetros curriculares de qualidade, vocês vão encontrar muito desses conhecimentos básicos, ok? Vão encontrar bastante referência com relação a isso. E aquele livro que foi cobrado no edital, As 100 Linguagens da Criança, traz bastante referências com relação a esses conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento. Um livro maravilhoso, que fala bastante acerca de conhecimentos e desenvolvimento infantil, é o livro da Zilma Moraes Ramos de Oliveira. Eu trabalho bastante com ele na graduação. Educação Infantil, Fundamentos e Métodos. Esse livro é muito bom. Ele trabalha com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da motricidade, da linguagem e da cognição. Ele trabalha com uns aspectos históricos da educação infantil, tá certo? Ele é muito bom mesmo. Quem puder e tiver a oportunidade de ler, por favor, não perca a oportunidade. Quem foi meu aluno do preparatório agora também tem acesso à
essa obra, tá certo? Ele fala bastante da brincadeira, do desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Todos nós sabemos a importância da criatividade na educação infantil e o quanto o indivíduo que tem acesso à educação infantil e o acesso à criatividade, às atividades lúdicas, isso facilita para que esse indivíduo seja um indivíduo criativo na sua vida adulta. Ele fala muito da parceria com a família, na educação. Muito importante essa leitura dessas obras. Fala muito do lúdico e a imaginação na infância, que é o próximo tópico. Esse lúdico e a imaginação na infância, ele vem falar nos documentos oficiais, tá bom? Os documentos oficiais falam dele, os parâmetros de qualidade na educação infantil, eles vão abordar bastante. O RCNEI, as versões 2 e 3 vão falar bastante. Quem foi meu aluno viu o RCNEI bastante detalhado. Quem foi meu aluno aqui no preparatório, tá bom? RCNEI, quando eu estou falando de RCNEI, eu estou falando de Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, tá bom? E tem uma reforçada interessante nas obras também, tá? Na obra do Zabauza, tá certo? Que foi cobrado, tem muita coisa falando sobre o lúdico e a imaginação na educação, na infância. Formação e ética profissional do educador infantil. Esse ponto aqui, ó, tá no parâmetros curriculares nacionais da educação infantil. São os PQNs, né? Os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. Gente, se você não leu ainda, por favor, dê uma lida. Os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil. É um documento muito bom que faz um histórico extremamente interessante para quem trabalha na educação infantil. E tá no edital, tá certo? Vai ser cobrado, vai ter alguma questão, pelo menos uma vai ter, tá? É normal que se tenha lá. O brincar e sua relação com o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Isso aí tem um livro que foi elencado no edital, que é um livro de uma coletânea de autores, e a organizadora é a Tizuko Mochida Kishimoto. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação. Esse livro, ele fala bastante sobre jogos e brincadeiras. É um livro muito bom. Quem foi meu aluno também teve acesso à obra. Ele fala do jogo da educação infantil, a brincadeira de faz de conta, o jogo e o fracasso escolar. Ele fala bastante sobre essas situações em que nós, professores, somos mediadores. Nós, enquanto mediadores de jogos na escola, qual é a questão de colocar o jogo enquanto competição ou colaboração, um fator competitivo ou colaborativo, sobretudo na educação infantil, o jogo na organização curricular. É muito interessante poder ter acesso. Ele fala que o homem não cria apenas o jogo porque quer ou porque gosta, mas porque ele precisa. Ele só pode crescer enquanto ser humano, coerente, ordenado, dando formas e criando. E a própria consciência nunca é algo acabado ou definitivo, ela vai se formando no exercício de si mesma, no desenvolvimento dinâmico em que o ser humano ele vai procurando sobreviver, ele vai agindo, ele transforma a natureza e se transforma também. E ele não é assim tão somente aquele ser que percebe as transformações, mas sobretudo o homem ele se percebe nas transformações. Muito gostoso de ler essa obra que esteve no edital, tá bom? É claro que tudo isso demanda bastante tempo. Aprendizagem e desenvolvimento infantil. Volto mais uma vez lá no RCNEI, tá bom? Ele fala bastante de aprendizagem e educação infantil. É algo que foi muito citado, tá bom? E tem vários livros que vão falando sobre aprendizagem, formas de aprender, as 100 linguagens da criança, que vai falar da pedagogia do Reggio Emília. Ele fala bastante a respeito dessas questões de aprendizagem, as formas de aprender. Ele vai abordando como nós temos muitos paradigmas
e ele vai tratando muitas das outras coisas de ideias e filosofia básica de aprendizado, sabe? Ele vai trazendo muitas coisas a respeito dessa, esse novo modelo, que para nós parece ser novo, mas lá na Itália isso já é muito calcificado e está fazendo bastante sucesso aqui em algumas escolas no Brasil. É muito utilizado, tanto que, para que se tenha noção, foi no primeiro semestre, teve concurso público para educação numa cidade aqui perto, cidade de Monte Alegre de Minas. Despencou Reggio Emília. Reggio Emília foi muito, mas muito cobrado, tá certo? Pode ser que, se esse processo seletivo seguir as mesmas linhas de raciocínio, pode ser que aqui também caia bastante, tá? Aqui ele fala muito sobre pedagogia de relação, certo? Relacionamento e aprendizagem. Ele fala bastante sobre ampliação de redes de comunicação. Ele fala de alianças de sucesso. Ele fala bastante sobre trabalho colegiado de professores. É um livro muito, mas muito bom. E ele investe bastante na formação e ele chama um termo, formação e reformação de professores, certo? Ele trabalha bastante com essas situações, ok? E eu me atrevo também a citar novamente um livro que eu gosto bastante, que eu acho que para quem está na área da educação é algo que é difícil passar pela educação e não ler Zilma Moraes de Ramos de Oliveira, com relação a isso aqui, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Ela vem falando que o desenvolvimento humano é uma tarefa conjunta e recíproca. Ela cita bastante, de forma muito bem detalhada, os autores interacionistas. Ela cita bastante e dá muitos detalhes sobre Vygotsky e Vallon aqui, tá certo? Pode ser que seja cobrado, porque é muito bem valorizado, tá certo? Ela fala muito sobre desenvolvimento da motricidade, linguagem e cognição, ou seja, é uma obra interessante, tá? Ainda um pouco mais atrás, ela fala também sobre brincadeira e o desenvolvimento da imaginação e da criatividade também. E aqui fala as relações do ensino e da aprendizagem na sala de aula. Essas relações de ensino e aprendizagem na sala de aula, nós temos algumas situações que a gente consegue ver em documentos oficiais, como também nas obras que a gente percebe. A gente pede aqui os documentos oficiais, as relações de ensino e aprendizagem na sala de aula, o RCNEI, que é um referencial, né? O referencial é um dos documentos que mais se trabalha, tá certo? Com relação a esse documental. Mas nós vamos perceber que Aprender e Ensinar na Educação Infantil é um livro muito bom também, da Bacedas. Ele vai trabalhar muito essa questão de relações de ensino e de aprendizagens, tá certo? Ele vai falar bastante de como se desenvolvem e aprendem as crianças, certo? É muito interessante ver como se trabalha todas essas questões, qual é o papel da herança e o decorrer do desenvolvimento, e como as crianças aprendem. São algumas questões que essa obra também vai trazer. Ela aborda também a aprendizagem por meio da criação de meios para que se aprenda, como aprendizagem compartilhada. Ela vai abordar uma série de fatores que são extremamente interessantes de nós elencarmos nesse momento, tá certo? Ela vai falar de etapas da educação infantil, muito bom de se trabalhar. A importância dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento infantil. Aqui eu me arrisco a dizer, é puro jogo, brinquedo e brincadeira, tá certo? Esse livro que eu já cheguei a falar. Quando se fala a importância dos jogos, é esse livro que eu falei agora há pouco. Jogo, brinquedo, brincadeira e educação infantil, ok? Que é a importância de colocar
o jogo e a ludicidade dentro das nossas salas de aula, sobretudo tirar o aluno da sala de aula, tirar a criança das quatro paredes e fazer com que a educação seja algo diferente, né? A busca do lúdico na matemática e fazer com que a gente trabalhe o jogo e o fracasso escolar, na organização curricular, para deficientes mentais também, para pessoas com deficiência. Aqui o livro ainda citou deficientes mentais. Hoje nem se utiliza essa nomenclatura mais. Uso de brinquedos e jogos na intervenção psicopedagógica de crianças também com necessidades especiais. Entenderam? Esse livro aqui, ele pode ser que seja bastante cobrado, justamente porque tem um tópico falando a respeito disso, tá certo? Ele vem falar que um dos problemas mais relevantes na psicologia moderna é o desenvolvimento e a avaliação da capacidade de inteligência. Esse tema ele tem motivado várias reuniões científicas nos últimos anos que são destinadas a estabelecer alguns parâmetros que são mínimos sobre a avaliação do potencial de aprendizagem e sobre o modo de aumentar esse potencial através de intervenções cognitivas adequadas. Muito bom de trabalhar com esse livro, tá certo? É interessante que se dê uma olhada também. E a legislação da educação infantil. Por favor, não deixem de olhar aquilo que eu já citei com vocês, tá bom? Os direitos fundamentais da criança, que é saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Esse documento se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobretudo, gente, quando nós falamos direitos fundamentais, que é saúde, proteção, educação, lazer e esporte, nós estamos falando daquele esboço fundamental do ECA, mas deem foco no capítulo educação, tá certo? Nós estamos falando lá do ECA, que são os direitos fundamentais, e nós temos logo depois o direito à educação, ok? Educação e cultura que se fala lá. Aqui são as obras cobradas que eu vou falar para vocês, tá certo? Essa aqui é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu acabei de falar. A LDB, são duas leis que o edital cobrou, 10.639 e 11.645. Para um pouquinho agora, depois que você parar de ver esse vídeo, tá bom? E dá um Google nessas duas leis. Muita gente confunde a 10.639 com a 11.645, tá bom? Para e vai lá ver a diferença entre 10.639 e 11.645, tá bom? Não perde tempo. Vai lá para que você veja a diferença, tá? Vai ser ótimo se você fizer isso hoje. Antes da prova do que amanhã, após ela, tá? E, é claro, pessoal, estamos chegando ao fim. A questão de tornar o impossível possível depende, é claro, somente de cada um de nós, tá certo? Peguem cada qual de vocês com muita calma agora daqui por diante. Se vocês querem, se eu sou capaz de dar algum conselho para vocês, faz assim. Não fica enfiando cara em livro mais não. Se você não estudou o que tinha que estudar até agora, faz essa leitura que eu falei aí, vai lá, olha um link ou outro e tal, e vai descansar. Vai descansar, tá certo? Não vai para a noitada hoje, dorme bem, o sono é o seu melhor amigo. Sobretudo se você vai fazer prova amanhã de manhã. Dorme bem, acorda cedo, descansada, tá certo? Toma um café da manhã, tranquilamente. Não fica se preocupando se tem muito candidato, isso ou aquilo. Não se preocupa com os outros, tá certo? Vai lá, faça uma boa prova, leia com calma. Não fica se preocupando com seu colega do lado, se ele está fazendo a prova mais rápido que você. Não se preocupa com isso. Foca no que você está fazendo, tá certo? A sua questão é superar a você mesmo, superar o seu conhecimento, tá certo? Não fica preocupado com outras coisas, senão você começa a ficar nervosa, tá bom? E faça do impossível o possível através do seu conhecimento. Troque o não posso pelo posso, certo? E é claro, não se esqueça, vou utilizar uma frase feita aqui para a gente terminar essa aula aberta de hoje. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo,
é porque ainda não é o fim. Lembrem-se, o edital do concurso ainda está para sair. Não faz uma prova mais ou menos amanhã por conta disso. É claro, você vai fazer uma ótima prova, tá bom? Mas o edital do concurso está para sair, tá certo? Por favor, não se esqueçam. Vem edital de concurso por aí. O concurso público da Prefeitura Municipal de Uberlândia está para ser lançado, ok? Não percam. Pode ser não, isso é certeza, eu vou lançar um curso preparatório. Dessa vez, se prepara, se planeja, vem fazer um curso preparatório comigo. Eu falei de muitas coisas aqui, ó, que meus alunos tiveram acesso. Vem você também ter acesso, ok? Quero ter você comigo. Quero ver você modificar a sua vida no ano de 2019. Quero festejar junto com você, ok? Muito obrigado. Tudo de bom, um ótimo fim de semana e que você faça uma prova esplendorosa. Tudo de bom e até!